Programa Plenitude, com Iraci Campos. Quando foi que você ouviu falar pela primeira vez sobre emoções, ressentimentos e uma ligação com o câncer de mamas? Qual foi a sua reação? Este é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Um programa que fala da conexão entre corpo, mente e espírito para uma vida plena. Eu sou Iraci Campos e hoje nós estamos recebendo uma querida convidada do coração, que é a doutora Luzia Matias. Ela é palestrante espírita e ela é médica ginecologista. E vai bater um papo gostoso com a gente sobre esse tema: emoções, ressentimentos, câncer de mama, enfim, o que fazer com esse pacote. Seja bem-vinda ao Plenitude, Luzia. Eu que agradeço o convite, muito honrada. A gente que fica feliz com a sua presença. Existe uma ligação muito grande, muito forte entre as emoções e, enfim, uma forma geral de doenças, mas especificamente o câncer, né? E o câncer de mama, que tem ali um pontinho assim que faz a gente refletir muito. Fala um pouco para a gente sobre isso, Luzia. Eu tenho muita cautela de falar sobre isso, porque tudo que a pessoa que está com câncer não precisa é se sentir culpada por isso. Exatamente. Né? Então é importante a gente entender que isso ainda acontece em níveis muito inconscientes. Mas estão as pesquisas aí, não é? Que não cabe aqui a gente entrar em muito detalhe técnico, não é? Mas a gente tem hoje comprovações claras de que as emoções conversam com as células. Com certeza. A gente vive mergulhado nos nossos pensamentos e nas nossas emoções, né? Um dos sistemas que é mais afetado pelos estados emocionais, vou chamar de negativos, né? A culpa, a mágoa, a raiva, é o sistema imunológico. Então, uma experiência muito comum, que todo mundo já deve ter tido, é de ficar tendo umas infecções repetidas e o médico perguntar assim: você está estressado? Tá aí. Isso já está no conhecimento geral da medicina. A pessoa passou por um trauma, a pessoa está num período de estresse, ela começa a ter manifestações aonde o corpo dela é mais frágil. Então, tem gente que tem problema respiratório, tem gente que tem problema na pele, tem gente que tem problema digestivo. O digestivo, então, todo mundo já experimentou, né? Você, né, era criancinha, você nunca tinha ouvido falar em nada disso. Você ia para uma prova que você não tinha estudado, a dor de barriga, diarreia, cólica, né? Às vezes febre. Então, essa ligação ela já é muito conhecida. E o sistema imunológico ele é responsável por patrulhar o nosso corpo. É um exército que está sempre em sentinela, né? Sim. E em percebendo alguma invasão de um micro-organismo, ele vai se encarregar de controlar essa invasão ou de eliminar aquele invasor, né? Exato. A gente veio aí de uma pandemia onde a gente viu pessoas perdendo a guerra, né? Sim. Que guerra? A guerra do sistema imunológico contra aquele vírus até então desconhecido da nossa imunidade. Porque depois que o invasor, você fez conhecimento com esse invasor, esse é o princípio da vacina, né? O criminoso fica fichado. Ah, com certeza! Aí, quando ele tenta entrar de novo, soa um alarme e já vai para lá. Até recomendo vocês assistirem algum vídeo que tem agora facilmente no YouTube, que mostra um macrófago, que é uma célula do sistema imunológico, perseguindo uma bactéria, ela fugindo, você vê que é uma guerra, né? Ele alcança, engloba ela e digere. Olha que maravilha. Então, isso está acontecendo no nosso corpo o tempo todo.
É uma perfeição. E as pessoas ficam tão assim, você está com uma infecção urinária. Ah, mas como? Aonde que eu peguei isso? A gente quer achar um culpado. Não, e a gente fala, onde eu peguei? Exato. E os médicos, eu nunca vou me esquecer da frase assim, que vai para toda a eternidade. O médico, qualquer médico que você vá, você pode estar com o que for. Se você tiver com uma febre, você não está com uma febre. Ele fala assim, você está fazendo uma febre. Uhum. Ou seja, você mesmo que está fazendo isso no teu organismo. Não é ninguém que está fazendo, você não está pegando em lugar nenhum, né? Então, a febre também é um mecanismo de defesa, né? Sim. Então, a gente não tem percepção dessa guerra, porque senão a gente enlouqueceria. Você não ia querer respirar. Exato. Se a gente visse todos os micro-organismos, né? Muita gente tem alergia respiratória pela presença de ácaro no ambiente, né? Com certeza. Se a gente via, estão aí. Eles não pegam só quem tem alergia, eles estão aí. Para todo quem mundo. Quem tem alergia manifesta o quadro. A gente não ia querer respirar, porque você procura um ácaro também, uma imagem aí. É horrível. Né? É um rinoceronte. É, né? Aí você é muito feio. Aí entra aquilo tudo, né? E a gente não fica doente. Sistema imunológico. Exato. Quando a invasão dá tempo ao sistema imunológico de reagir, de se recuperar, de manter a sua função de forma adequada, a gente, se pega uma doença, cura, se pega uma infecção, resolve, ou então está mesmo num lugar onde as pessoas estão doentes, mas você não contrai, e ele vai aí fazendo a sua função, né? Isso. Ele também tem a função de detectar células com defeito. Porque eu costumo dizer assim, a gente é um complexo, o nosso corpo é uma comunidade, né? Perfeito. Então, o que acontece? As emoções, elas oscilam o tempo inteiro na nossa mente, no nosso corpo. E é óbvio que vai fazer diferença no órgão que tiver mais frágil. Vai sempre fazer diferença. E nós, é que a gente não para refletir, mas um dia conversando com o Divaldo, a gente estava falando exatamente sobre o câncer. E ele ainda falou assim, nós já tivemos tantos cânceres na nossa vida desde que a gente nasce e nem fica sabendo. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa toma o câncer tumor como, assim, a crucificação da vida dela, né? Tipo assim, olha, você tem um tumor, você está condenado. E não é nada disso. Então, as emoções, elas afetam tanto para o tumor, quanto para uma infecção renal, como uma tireoide, um coração, tudo. Sim, né? Por isso, porque o sistema imunológico, além dele combater micro-organismos invasores, ele também patrulha a formação de células defeituosas que a gente está fazendo o tempo todo. E aí vai lá e destrói. Isso numa condição ideal, né? Por isso a gente não vive tendo todos os cânceres, porque o sistema imunológico vai lá e destrói essa célula. Mas essas células, elas têm mecanismos de enganar o sistema imunológico, e se a gente bombardeia com emoções desgovernadas o sistema imunológico com muita intensidade e duração, a gente enfraquece essa defesa, né? Então, assim, a pessoa vai ter uma mágoa, a pessoa vai ter uma culpa, vai ter um câncer daqui a 15 dias. Não. A gente tem um tempo enorme para resolver isso. Pra trabalhar numa isso. terapia, num trabalho no bem, numa leitura. Parece que se a gente perdoar alguém que nos fez mal, a gente está fazendo um bem para a pessoa. Não, você está fazendo um bem para você, porque você está se libertando daquilo que é muito tóxico, não é? Que é muito agressivo para você mesmo, né? E as células agradecem, porque elas deixam de receber todo aquele veneno que a gente vai destilando todo dia ali nas nossas pequenas raivinhas, né? Porque a gente tem raiva todo dia, cada dia de uma coisa. Exatamente. Um tropeço, uma fechada de carro, coisas às vezes, né? Você vai secar o cabelo, sei lá, você queima a mão no secador. Coisas
né? Bobas, mas são pequenas raivas que a gente está bombardeando ali, né? E isso tudo a gente sabe que é gerador de doença, mas como você mesmo falou, quando a gente começa a trabalhar dentro do autoconhecimento, a gente começa a fazer um bloqueio protetor ali, não é isso? Aí quer dizer assim, é garantido que se você mantiver suas emoções saudáveis, você não vai ter câncer. Claro que não. A gente vive num mundo onde acontecem radiações cancerígenas, alimentos cancerígenos, produtos que a gente usa cancerígenos, é muita agressão. Né? Então, quando você reencarna aqui no planeta Terra, você já assina um contrato. Você vai para lá mesmo? Olha, lá tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Não, eu quero. Tá, Tipo, então tá ninguém bom, tá te assina enganando. aqui. Porque teve um momento interessante, foi o presidente do Frei Luiz, ao mesmo tempo o presidente da minha casa de origem, o Leon Denis, que pegaram câncer e desencarnaram do câncer. As pessoas ficaram perplexas. Como é que pode? Essas pessoas estão respirando esse ar, estão pegando esse sol, estão comendo essas comidas, estão usando esses produtos. Não tem como. Agora, o que a gente pode controlar? Cuidar do corpo da melhor maneira possível e cuidar das emoções, porque senão a gente impede o sistema imunológico de fazer o seu trabalho. Mas isso não acontece em um dia, em uma semana, senão a gente não sobreviveria. Isso é permanente, isso é uma coisa que a pessoa cultiva, aquela raiva de estimação, aquela mágoa de estimação. Posso contar um caos? Deve. Eu atendi uma moça que chegou no consultório dizendo assim, doutor, eu estou sentindo uma dor aqui na minha mama. Tá doendo muito. Sempre doeu um pouquinho, mas agora tá doendo mais. Aí eu falei para ela, tá bom, vamos examinar. Aí botei para examinar, onde é que você está sentindo dor? Aqui é onde o meu irmão jogou um sapato. Aí eu fiquei, é trauma, né? Seu irmão jogou um sapato aí? A gente tinha 7, 8 anos. Então, a dor daquela sapatada estava no emocional dela, com foco naquela região, a vida inteira. Então, foi por isso que ela realmente estava com câncer de mama inicial ali. Foi por causa disso? Eu não posso assinar um atestado, seria até uma coisa anticientífica. Mas dá para desconfiar, não dá? Dá para desconfiar. Aqui é onde o meu irmão jogou o sapato. Eu pensei que era um adulto que tinha jogado o sapato. Não, a criança brigando, os irmãos brigando, né? Aconteceu isso. Então, você trabalha com a doutora Anise, psicografou um livro sobre emoções. Então, a gente tem a faca, o queijo na mão, vamos nos livrar das nossas emoções, né? Mas eu estou com emoção tão legal e apareceu esse câncer. Por conta do nosso contexto reencarnatório, né? A gente tem um monte de comprometimentos. Então, qual é a arma física que a gente tem contra um câncer? Diagnóstico precoce. Sim, com certeza. Por isso a ênfase no exame da mama, da mamografia, né? Você escreveu um livro que é muito importante dentro do contexto que nós estamos falando, que é do autocura. Método de autocura. Tanto que quando você escreveu esse livro do autocura, ou seja, está falando o quê? Você vai se curar. Na semana passada, eu estava conversando com uma paciente do tratamento espiritual. Quando saí, encontrei, aí ela veio, segurou na minha mão, ela falou, olha, eu quero agradecer muito 2 coisas. Eu falei, agradece a Joana. Aí ela falou assim, não, eu preciso agradecer o tratamento espiritual e ao livro da Luzia. Pela Luzia estar trabalhando na casa, porque você não faz ideia como me ajudou. Ela falou, me ajudou tanto que eu estou vendo que eu vivi a minha vida inteira agindo errado. Agora eu acho que eu estou aprendendo a viver. Então, olha a conscientização que traz, né? Fala um pouco desse livro para a gente, desse trabalho. Vocês vão saber já porque que ela mandou falar isso aqui. Porque eu tive câncer, né? Não, e na época que na época que eu tive câncer, eu fiquei muito desesperada.
já tinha anos de casa espírita, mas assim, foi um choque de realidade, aquela... conversar com a Dona Morte, né? Bem exigente. Faz a gente lembrar que ela existe em algum momento, eu fiquei muito mal e eu era um atendimento fraterno difícil de fazer, porque não tinha nada que as pessoas fossem me dizer que eu já não soubesse da doutrina, da reencarnação, da doutrina, da medicina, de tudo. Aí eu entrei um dia na livraria do Leon Denis para encurtar a história e falei, o que está faltando eu saber que eu ainda não sei? Daí eu peguei esse livro da Joana, assim, ao acaso, não tinha lido nada de Joana de Ângeles, e do Divaldo, tinha lido o Vitor Hugo, nunca procuraria livro do Divaldo nessa hora. Puxei assim, abri ao acaso, capítulo 9, Processo de Autocura. Eu li esse conteúdo em pé ali na livraria, e ali eu vi que eu estava fazendo tudo errado. O que tudo errado? Pensamento errado, cuidado com o corpo errado, conversa com Deus errada, sentimento errado, tudo errado, né? E nesse livro tem um momento que ela fala assim, o doente deve se projetar no futuro saudável e feliz. O que a pessoa, quando está doente, faz? Se projeta no futuro, cadavérico, careca. Eu vou ficar desestruturada. Assim, a família desestruturada. Mas esse era meu dia a dia de pensamento, né? E fazendo alguma coisa legal, alguma coisa útil. Agora eu não me lembro exatamente a palavra dela, mas fazendo alguma coisa boa, saudável, porque não é porque você ficou doente que você já tem que parar a sua vida e viver em função da doença. A gente tem exemplos maravilhosos do próprio Divaldo. O pessoal pensa que Divaldo teve 97 anos de saúde perfeita. É ruim, hein? Só ficou doente agora, quando desencarnou, né? Aí eu pensei, bom, como às vezes as pessoas leem e não entendem muito bem, e eu tenho essa facilidade, eu vou reunir com um grupo de pessoas para ler isso aqui e conversar sobre isso. Isso foi aumentando de uma sala para 2 salas, para o salão do centro, para um dia inteiro, e foi aumentando e acabou resultando no livro, e esse trabalho continua até hoje, graças a Deus. Ficamos a pandemia no Zoom, tivemos a oportunidade aqui do SEJA de fazer esse trabalho num curso de verão, de férias, né? Uhum. E é isso, a pessoa se empoderar de um poder que é só dela. Então, você vai no maior medalhão, você vai lá no medalhão, doutor fulano de tal, consulta de 4 dígitos, ele vai te dar uma receita, umas recomendações, umas terapias. Se você não fizer, o conhecimento dele não vai acontecer nada. Aí a pessoa não toma o remédio como o médico manda, não faz a alimentação que o médico recomenda, não faz o exercício que o médico diz que tem que fazer, não faz a fisioterapia como o fisioterapeuta diz que tem que fazer. Por quê? Porque só ela que tem esse poder de fazer isso por ela. Exatamente. Hoje a gente vai conversar daqui a pouquinho, né, na palestra sobre relacionamentos, e é impressionante, eu sentada ali no salão, esperando para entrar aqui para conversar com você, e a pessoa veio me falar que o problema é que a pessoa não consegue conviver na mesma casa com o familiar. Por quê? Porque esse familiar é isso. Então a gente quer resolver o relacionamento mudando o familiar. Não, esse familiar, ele tem tanta liberdade de ser o que ele quiser ser quanto eu, né? Então, certeza. Trazendo para o câncer, né? Para a gente fechar nossa conversa com objetividade. Faça os exames de prevenção, porque é a arma que a gente tem, né? No caso agora do Outubro Rosa, é a mamografia, né? O exame da mama, mas cuida da tua emoção, porque é teu território de poder. Só você pode transformar mágoa em perdão, só você pode transformar a tristeza em alegria, só você. É tudo com a gente, né? E uma coisa importante, né? Eu costumo dizer isso numa sala especial que a gente tem na casa de tratamento sobre o câncer. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Não é o seu marido, a sua esposa, seus filhos, seus pais, seu amigo. Não, é você. Porque se você não tiver ali cuidados com você, auto-amor,
Você não tem amor para dar para o outro. O que você dá para o outro é outra coisa. Pode ter nome dependência, controle, pode dar o nome que você quiser. Mas não é amor, porque se a pessoa não se ama, como é que ela vai falar que ama o outro? Né? Eu me largo, É um eu me investimento, abandono. né? É a mesma coisa a pessoa falar assim, olha, eu tenho um câncer, eu estou muito preocupada porque eu não posso morrer por causa da minha família, por causa dos meus filhos. Eu falo, não! Os seus filhos vão continuar, vão crescer, ser maravilhosos, ter a vida deles, a escolha deles. Seu marido também. Ele pode se casar outra vez. A vida, todo mundo continua. Você não pode morrer por sua causa. Olha para você. E não é isso. Né? A gente acha que tem que cuidar todo mundo do mundo, mas a gente não é Deus. Mas você pensa, mas não foi isso que Jesus mandou fazer, né? O esquecimento de si mesmo. Então, assim, quando essa doação para o outro, ela é realmente doação, você tem uma resistência absurda. Você vê, Jesus viveu lá naquela Palestina, era hanseníase, era tuberculose, era verminose, porque não tinha saneamento básico, não tinha muita nada. pedra, ô desgraceira, só tem pedra lá, meu Deus. Sem tomar banho, sem se alimentar. E nunca se soube que Jesus ficou resfriado ou teve uma coceira. Peraí, hoje eu não vou não, que eu tô com uma coceirinha aqui. Nunca, né? Então, por quê? Porque realmente quando a gente capta essa energia do amor que está derramada sobre a criação e doa, a gente tem muita resistência, né? Muita força, muita energia. É só ver missionário. Missionário mostra tudo, né? Passa todas as dificuldades, como qualquer ser humano. Mas num outro nível de experiência. Agora, quando eu estou fazendo investimento, eu estou amando você, para você ficar comigo, para você não me abandonar, para você gostar de mim, para você dizer que me ama, para você me elogiar, aí não é amor, é um erro de julgamento, né? E o retorno vai ser posse, frustração, né? Tá ali na posse, porque tudo que eu faço para você não é para você, é para mim, porque o retorno é todo meu. E aí vamos lá, qual é a mensagem que você manda para as suas célulazinhas? Conta. Você não, teu trabalho não serve para nada, a tua existência não significa nada. Não estou feliz com você. Então, elas recebem essa informação, não, claro, de forma verbal, elas recebem essa informação através das nossas emoções, né? Então, você imagina uma fábrica que tivesse um alto-falante falando lá, essa fábrica vai fechar, essa fábrica está falida. Como é que esses funcionários iam trabalhar? Não ia estar numa tensão, ia sair todo mundo lá doente. Ninguém ia trabalhar com alegria, com vigor, com energia, não, né? Então, e ela ia dizer, não, vai fechar mesmo, faço de qualquer jeito, vai tudo de qualquer jeito. Agora tem estudos científicos já mostrando como que a emoção atua no gene, na genética, mesmo a pessoa tendo o gene do câncer, a emoção muda e aquele gene não manifesta. Eu já tenho, vocês pesquisem, leem, porque são coisas técnicas, né? Mas aqui dessa conversa informal, né? A gente quer deixar registrado isso. Faça a prevenção, porque é a arma que a gente tem para não sofrer desnecessariamente, né? Para não passar por coisas que não precisava passar, porque a prevenção evita, né, que o câncer avance, que progrida, que as terapias têm que ser mais agressivas, né, em muitos casos. Mas, por outro lado, faça as suas células saberem que você está gostando de estar vivo, né? E como? Eu costumo falar que a necessidade que você tem de falar, inclusive com as células que estão adoecidas, no sentido de, olha, eu as amo, sou grata à vida que você me deu até aqui, né? Não quero te exterminar, não quero te destruir, não quero acabar com você. Eu quero que você tenha o ciclo natural de vida sua somente sem se reproduzir. Então, quer dizer, aquela agitação de que eu tenho que me reproduzir porque é a minha defesa, dá uma acalmada, né? E assim a gente contribui com o trabalho do médico. Mas você quer ver, você falando do método de autocura, a gente precisa ensinar a si mesmo e ensinar os outros
a não se destruir quando olha no espelho de manhã. Sim. Então a gente olha no espelho de manhã, pensa umas coisas, quer dizer, para o nosso corpo, a gente está falando essas coisas, né? Que a gente não fala com ninguém. Então a gente encontra uma amiga e diz assim: nossa, você tá velha, acabada, né? Olha só essa papada. Nossa, você tá gorda, hein? Que coisa horrível. E olha esse cabelo. A gente encontra uma amiga, mesmo que a gente pense, a gente não fala. Não fala. Agora a gente se olha no espelho e manda ver. Né? Fala, nossa, tô muito caída. Ai, olha que horror. Olha que horror, tá manchado, olha essa pinta. Isso se transforma em neurotransmissores, isso chega na célula, que amanheceu o dia, alegrinha para trabalhar e recebeu esse recado da chefia, né? Olha só, que droga, hein? Eu falo, a gente tem que amar esse santuário, esse corpo maravilhoso que o Papai do Céu deu para a gente transitar aqui, para cada um de nós. Cada um dentro do seu santuário. Apareceu o câncer sem desespero, né? A oncologia está bastante avançada, mas a gente vai precisar agregar amor ao tratamento oncológico. Com certeza. Mais ainda, né? Então, a mamãe tem 2 filhos. Um é legal, bem-sucedido, estudioso, trabalhador. Qual que ela vai se dedicar mais? Não quer dizer que vai amar mais, né? Aquele que é difícil, que não quer trabalhar, que é birrento, que é asmático. Né? É isso. Vamos nos amar em qualquer situação. Obrigada, Luzia. Obrigada pela sua presença. Muita alegria ter você aqui. Então é isso. Autocuidado, autoamor, respeite seus limites, respeite seus valores, as suas crenças. Se cuide, olhe para você com amor, porque não é o outro que tem que te amar, é você. Quando você se ama, você se torna uma pessoa linda, uma pessoa bela, uma pessoa agradável, onde quer que você vá. Todo mundo se sente bem junto de você, porque você passa isso de dentro para fora, porque essa beleza tem que estar dentro da gente. Para fora, a gente mexe, a gente cuida, mas dentro é o que faz total diferença. Então é isso. Compartilhe o nosso programa, porque muitas pessoas podem estar precisando ouvir coisas desse tipo para fazer a virada da chave na sua vida. Deixamos aqui um super beijo carinhoso e até a próxima semana.